Graça e paz, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Passando aqui nesses minutos de encorajamentos para juntos meditarmos em Salmo 55, nessa devocional, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, eu quero deixar um tema aí que Deus falou ao meu espírito, porque eu costumo dizer que a voz do Senhor é poderosa. Aleluia! Ela move as águas, ela quebra grilhões, ela estabelece o milagre. A palavra de Deus nos diz que devemos confiar nele. Ele nos sustenta e não permite que o justo seja abalado. Queridos, abalados somos quando não entregamos. Abalados somos quando não entregamos. Entregar o quê, pastora? Abra lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 7 a 9. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Já começa dessa forma, né? Nós devemos entregar a Ele toda honra, glória e poder. Não podemos ficar com um resquício da sua glória, porque nós nascemos para o louvor da sua glória. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Abalados somos quando não entregamos. Entregamos como, pastora? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Podemos até ficar atribulados, queridos, mas não angustiados. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós cremos que podemos até ficar atribulados, mas não angustiados, porque a angústia, ela vai minando a nossa fé. A angústia vai nos desestabilizando. A angústia vai entrando em lugares obscuros e a nossa alma vai sendo aprisionada. Então, nunca angustiados, porém até ficamos atribulados. Mas quando entregamos aos pés da cruz os nossos anseios, Ele cuida de nós. Abalados somos quando não entregamos. Perplexos até, porém não desanimados. Podemos até ficar perplexos, mas não desanimados. Por quê? Uma das armas letais de Satanás é o desânimo. Ele tenta nos desanimar, porque se ele conseguir esse feito, automaticamente ele vai ficar muito feliz, porque ele vai conseguir nos parar. Porque o desânimo é uma arma letal satânica para nos fazer parar no meio do caminho e não mais prosseguir. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. É ela que, no original, é ela que nos impulsiona a prosseguir. Então, independente das circunstâncias adversas da vida, independente das lutas, tribulações, etc. e tal, olhe para o alto, de onde vem o socorro. Aleluia! Quem é firme na rocha encontra segurança, encontra força, encontra vigor, encontra renovo. Então nós temos que crer que podemos até ficar perplexos, porém não desanimados, porque o desânimo nos faz parar no meio do caminho. Abalados somos quando não entregamos. Podemos até ser perseguidos, porém não desamparados. Perseguidos como? A Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se você nunca sofreu perseguição e não passa por perseguições,
É sinal que nós não estamos vivendo uma vida piedosa em Cristo Jesus. O que é uma vida piedosa? É uma vida de leitura bíblica, de oração, uma vida separada, uma vida de jejum, uma vida separada aos pés da cruz, dia após dia. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, o diabo ele tem fúria dessas pessoas, mas não tem problema, porque o intuito dele é esse mesmo. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando estamos pautados na palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de tenda e de altar, uma vida separada, queridos, nós podemos ser até perseguidos, porém não desamparados. Sabe por quê? Porque o Deus que nos acolhe estará sempre ali para nos acolher, para nos amparar, para nos proteger. Porque Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que abraça, Ele é um Deus que aconchega. Ele é o nosso El Shaddai, e no original, El Shaddai é o Deus Shaddai, peito de mãe, ou seja, aquele que nos sustenta, aquele que nos aconchega, aquele que nos abraça. Ele é o nosso peito de mãe no sentido literal, né? Com relação ao cuidado, porque a mãe é assim com o seu filho, não é verdade? Ainda mais quando está amamentando, ela pensa em sustentá-lo, em agradá-lo, em aconchegá-lo, né? Em cuidar dele ali. E El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele é isso também na nossa vida. Então se sinta aconchegada, se sinta aconchegado, se sinta cuidado, se sinta nos braços do Senhor. Quando somos perseguidos, jamais desamparados, porque o Deus é o Deus que nos acolhe, que nos ampara. Abalados somos quando não entregamos. Nós temos que entregar. Às vezes nós cantamos aquele hino: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, Jesus, por ti. Soa falso aos ouvidos de Deus. Porque não estamos vivendo às vezes. Às vezes nós não estamos vivendo esse hino. E falamos que tudo entregamos aos pés do Senhor. É como esta xícara. Eu chego para Deus e falo assim: toma, Deus, os meus cuidados. Aí Deus pega, aí eu fico segurando. Deus pega, mas eu fico segurando. Deus fala assim: solta! Solta! Porque quando você solta, você confia. Aí você entrega, solta, confiei. Aí Deus vai agir por você. Porque a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Louvado seja Deus. Abalados somos quando não entregamos. Abatidos, porém não destruídos. Nós podemos até ficar abatidos com as notícias, com as circunstâncias, com as calamidades, com as dificuldades da vida, porém não destruídos. O inimigo tenta destruir as vidas no corpo, na alma, no espírito. O inimigo tenta, mas o Senhor é varão de guerra e Jeová é o seu nome. É Ele que pleiteia as nossas guerras. É Ele que libera seus anjos de guerra a favor daqueles que o buscam. Porque os anjos do Senhor são espíritos ministradores. Aqueles que estão prontos a ministrar na vida da igreja. E se você é igreja do Senhor, saiba que o Senhor pleiteia por ti, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abalados somos quando não entregamos. Entrega os seus cuidados ao Senhor, porque Ele cuida de ti, Ele cuidará de ti, Ele estabelecerá o milagre, Ele moverá as águas, Ele abrirá a janela dos céus por meio da sua fidelidade, fará cair sobre ti a maior abastança, porque operando Deus ninguém pode impedir. Abatidos, porém não destruídos. Porém não destruídos. Quando nós não somos destruídos, quando nós ficamos olhando sem aquilo entrar no âmago da nossa alma e nos aprisionar. Mas quando nós ficamos abatidos e não permanecemos naquele abatimento que a vida nos proporciona, sabe como funciona isso? Quando nós entregamos aos pés da cruz. Quando nós falamos com o autor e consumador da nossa fé. Automaticamente jamais seremos destruídos, porque o Senhor pelejará por vós. Apenas temos que nos calar na presença do Senhor.
e dizer: Senhor, eu confio em Ti e creio que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais para aqueles que o buscam. Aleluia, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrir-se-vos-á. Abalados somos quando não entregamos. Então, que hoje nós possamos entender a palavra de Deus, como diz lá no versículo 22 do capítulo 55 de Salmos, que iniciamos essa devocional. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá e jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele disse isso por meio do salmista. Creia, que possamos crer no poder da palavra de Deus, pois em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Creiamos no cuidado de Deus a nosso favor. Em o nome de Jesus o Cristo, abalados somos quando não entregamos. Entregue os teus cuidados ao Senhor e Ele automaticamente te sustentará, moverá céus e terra a favor daqueles que estão aos teus pés, que escolheram a melhor parte. Que possamos escolher a melhor parte, crer no Senhor, crer no agir de Deus, crer nos teus milagres, que o Senhor agora te visite com o poder curador dele, que ele te visite com o renovo dele, que ele derrame da unção que quebra o jugo, que ele mova a seu favor tudo aquilo que tem tentado tirar a sua paz. Ei, ele é o príncipe da paz e operando Deus, ninguém impedirá. Sabe por quê? Podemos até ficar abalados, mas não atribulados. Podemos ficar abalados, porém, quando nós entregamos ao Senhor, Ele manifesta a nosso favor. Abalados somos quando não entregamos. Um forte abraço da pastora Rosângela Soares de Souza e saibamos que Ele nos sustenta e jamais permitirá que você seja abalado em nome de Jesus Cristo.